Vamos lá. Então, assim, o nosso João Canabrava da política, ele foi pro Globo News, né? Dar uma entrevista e a gente vai acompanhar aqui, né? O que foi que ele falou. Bota lá, Maxwell. Missão. Amanhã nós vamos receber Romeu Zema, do Novo. Na sexta-feira, Ronaldo Caiado, do PSD. Flávio Bolsonaro, do PL, é o convidado da próxima segunda-feira. O presidente Lula, do PT, não aceitou o convite. Boa. A Globo News e o G1 transmitem ao vivo esta série de entrevistas especiais e conjuntas. A entrevista terá 1h30 de duração, contada a partir de agora. Candidato Renan Santos, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar com vocês. Prazer muito especial mesmo, assim. É um momento de realização para os meninos e todas as pessoas que ajudaram a coletar as garotas na chuva, no sol, para ter esse partido político e eu estar nesse momento representando eles. Então, espero responder bem as perguntas de vocês. Candidato, queria começar perguntando das propostas desse plano de governo que o senhor já entregou. Essa daí foi que esmagou. Essa daí foi que esmagou ele, viu? Rapaz, olha a cara, olha a cara. Peraí que ficou meio... Olha a cara, meu irmão. Essa daí esmagou. Tem uma série ali de informações, de planejamento. O senhor fala na PEC da regra fiscal, da nova regra fiscal, mudança na lei penal, mudanças ali em programas sociais. Mas o senhor se coloca como um candidato antissistema. Acompanho muito as falas do senhor. De novo isso? De novo? Candidato antissistema? De novo isso? Não cansa não, cara. Essa galera da extrema direita não cansa não, mano. Acha que o brasileiro é idiota? Candidato antissistema? Vamos lá. O sujeito se propõe a ser candidato dentro de um partido político, tá? Logo ele está no sistema político. É antissistema de quê? Me diga aí. Ele é antissistema de quê? O que é que ele é antissistema? O senhor já falou, já chamou o Centrão de vagabundo, de parasita. Tá. O senhor sabe exatamente como funciona uma PEC, né? Assim, precisa de apoio, precisa de muito voto. Como que o senhor pretende fazer isso? Sadi, eu aceito a alcunha do antissistema no sentido de que eu não participo do grande jogo e seus vícios. Mas eu entendo o funcionamento da fábrica de salsichas que é o Congresso Nacional. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, eu organizei manifestações de rua e eu participei do próprio comitê do impeachment. A gente tem parlamentares no Congresso que aprovam projetos, mesmo sendo oposição aos governos. O caso do Kim é o mais emblemático, ele foi oposição ao governo Bolsonaro e aprovava projetos e relatorias. E mesma coisa agora no governo do Lula, em que ele também é oposição. Existe um momento de você, assim como existe um momento de eu ser o Renan militante do MBL, existe um momento de eu ser o Renan o presidente no Partido Missão. E existe um momento também dos candidatos, dos partidos adversários se agredirem mutuamente e apontarem os problemas, e o momento deles sentarem na mesa para poder discutir projetos. Mesmo com as diferenças postas, chamando os membros do Centrão, que são parasitas, olha, há um momento de chamar de parasita, é o momento de chamar o parasita para a mesa, e ele me chamar de responsável, do que ele quiser chamar, e colocar as diferenças e a gente começar a tratar dos projetos. Eu acho que a função da democracia é justamente essa. É a gente sentar, e o parlamento e as instituições entregam essas possibilidades. É sentar, colocar os projetos, aí eu tenho a obrigação de trazer os projetos e com base nisso discutir. Galera, meu áudio tá saindo aí? Pronto, beleza, obrigado, valeu, vamos lá. Mas eu sei da dificuldade, e a dificuldade está para todos, mas o que eu sinto, e não quero me estender nessa pergunta, mas ela é muito importante, que era sobre governabilidade num país que vive em crise. O que eu sinto é que quando você tem um presidente que tem vontade de realizar algo, que ele tem um plano, mesmo quando ele não é bem aprovado ou quando ele tem dificuldade de construir maioria, e eu posso dar um exemplo, Fernando Henrique no segundo mandato, ou Michel Temer com seus 3, 4% de aprovação, quando você tem agenda, você mesmo assim consegue cumprir. Michel Temer não foi eleito, né? Michel Temer não foi eleito. Michel Temer era vice-presidente, deu um golpe de Estado, ou pelo menos patrocinou, ou ajudou, né? Abriu as portas para dar um golpe de Estado de uma presidente que foi eleita.
e sentou na cadeira e fez tudo ao contrário da proposta do que foi votado nas urnas, né? Vamos botar isso em pratos limpos. Michel Temer não ganhou um voto. As pessoas votaram em Lula, votaram em Dilma, apoiado por Lula, e votaram no PT, não votaram em Michel Temer, não votaram no PMDB, tá? Necessário entender isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí, governos que não têm agenda, e aí a gente pode pegar o governo do Bolsonaro, que ele chegou lá sem meio que saber o que ia fazer. E em grande medida o governo Lula, que não tinha muito a propor. Vocês apoiaram o Bolsonaro. Vocês apoiaram o Bolsonaro. Nunca aqui a gente vai deixar de marcar suástica na testa de vocês. Vocês apoiaram o Bolsonaro. Vocês pularam fora do governo do Bolsonaro, não é porque ele não tinha proposta, não. Porque o Bolsonaro ele não tinha proposta desde quando ele entrou na política. Vocês já sabiam o que é que Bolsonaro era. Vocês apoiaram, vocês saíram, pularam fora porque debaixo de Bolsonaro, debaixo dele não nascia nada. Vocês não iam achar espaço político ali próximo a Bolsonaro. Mas vocês apoiaram, vocês estavam ali do lado. Não adianta agora querer fingir de que eu sou contra Lula e sou contra Bolsonaro. Não, vocês são bolsonaristas. Vocês são bolsonaristas. Vocês pularam fora porque ali com os filhos de Bolsonaro, que não sou otário, nem abrir espaço para vocês. Por isso que vocês pularam fora. Eles passam meio que andando de lado. Então, a ambição é querer fazer algo e lutar para realizar. Um ponto bastante relevante da sua proposta é a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, antes mesmo da sua posse, caso o senhor se eleja. É uma proposta muito ambiciosa e de histórica dificuldade de aprovação em diferentes composições do Congresso Nacional. Uma aprovação dessa monta requer o Centrão, que a lógica da política brasileira é de manutenção do Centrão como grupo político no Congresso Nacional, exatamente. Mas aí eu quero ver qual é a viabilidade de passar essa proposta ambiciosa. O Boatu. Pronto, agora você não tem mais problema com isso. E aí, com base no que o senhor já disse em outros momentos, ou cerca de 1 ano e meio atrás, o senhor já disse o seguinte: o Centrão é o verdadeiro inimigo. Mas esse não é nem o ponto, porque o senhor já respondeu para a Sadi o que o senhor pensa do Centrão. O ponto é que, numa fala de 1 ano e meio atrás, o senhor reconheceu a dificuldade de passar reformas de peso, dizendo basicamente o seguinte: toda reforma no Brasil tem que ser minorada, ou seja, ela precisa ser desidratada para poder passar, para acomodar os interesses do Centrão. No fim do dia, é uma máquina viciada que impede o presidente de governar. Os cortes todos não me parecem possíveis sem uma gigantesca reforma constitucional. Visto que eles não vão mudar as regras do jogo que os beneficiam, eu lhe pergunto, como é que o senhor vai fazer para aprovar uma PEC que mexe em tudo, a gente vai tratar disso mais na frente, mexe em tudo, de benefício social a tantos outros pontos, com esse Centrão? De maneira clara. Antes da posse. Antes da posse, a gente tem que passar ela como PEC da transição. Você está se referindo à PEC, Natuza, que o Kim já protocolou junto com o Pedro Paulo e mais um outro deputado federal e está no processo de coleta de assinaturas. Eu adoraria passar ela integralmente, entendendo que, como eu mesmo disse, você fez uma citação minha, que ela tende a ser minorada diante de pressões parlamentares de bancadas ali durante esse período da transição. E eu entendo também que, se for o caso, eu precisaria passar pedaço dessa PEC. Por exemplo, desvinculações e desindexações, que são temas que foram interditados e colocados de lado pelos meus adversários dessa eleição. Eu não vejo, por exemplo, o Flávio falar em uma reforma fiscal baseada no corte de despesa, e ele está falando, inclusive, em reforma fiscal baseada no aumento de receita. Você está falando de desindexação, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, é recurso desvinculado para saúde e educação. Não, essas são as desvinculações. Das receitas. Isso. É uma desvinculação das receitas, e a desindexação é do valor do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, indexando o aumento da aposentadoria e do BPC. Isso acaba gerando não apenas pressão sobre o aumento de juros, porque aumenta a dívida, e a dívida aumentando, se aumenta os juros, o seu dinheiro desvaloriza, a desvalorização do dinheiro gera menos poder de compra, que é o famoso, e a minha grande crítica, você dá com uma mão. Cara, em mim não causa calvície não, meu cabelo tá em dia esse ainda. Eu vou ter calvície, mas não por isso. Pro aposentado, com o beneficiário, e tira com a outra, que é o que as pessoas sentem. Hoje você indexa e ao mesmo tempo as pessoas sentem que o poder de compra delas diminui.
Esta impressão, somada ao drama fiscal que a gente vem passando, precisa ser respondida agora. E por quê? Para o próximo presidente governar, tem que haver um clima de confiança de que o Brasil será capaz de arcar com seus compromissos, com suas dívidas, e que você vai ter um... Ou seja, você está garantindo que o rentismo vai continuar, tá? Ele está dizendo aí para vocês, mercado financeiro, que caso ele seja eleito, ele não vai mexer no maior tragador de recurso brasileiro, que é o rentismo, tá? O rentismo no governo dele vai se aprofundar. O rentismo que tira dinheiro da educação, da saúde, da segurança, entendeu? Da previdência, do investimento em defesa, investimento em tecnologia, investimento em desenvolvimento. O rentismo vai ser continuado, tá? Falando em um português claro aqui, né? Ele está garantindo a vocês, mercado financeiro, que quem é rentista e quem está jogando aí, apostando contra o Brasil, e vocês pode ficar tranquilo que vocês vão tirar dinheiro do Brasil, tá? Controle fiscal tal que a curva de juros no longo prazo começa a alterar, o Banco Central, sem ser na marretada, começa a alterar os juros numa tendência de queda, isso tem uma pressão também orçamentária, e aí você consegue tocar as outras políticas, que também são políticas de corte de despesa, que estão inseridas naquela PEC, e somadas à reforma de competitividade, o que vai gerar um efeito de crescimento na economia, que é o que a gente pretende ter. Candidato, eu queria entender, porque eu faço essa cobertura de congresso há muito tempo, e eu sei da dificuldade. Reforma da competitividade que vai crescer a economia. Como? Foda-se. Vai passar uma reforma de competitividade que vai crescer a economia. Como? Foda-se. Foda-se. Como é que vai crescer a economia, a reforma da competitividade? Foda-se. Não interessa. De que eu vejo das articulações para você aprovar um projeto como esse, uma proposta como essa. O senhor falou que a PEC está protocolada. As informações que a gente tem levantadas junto à Câmara é de que ela não está protocolada. Essa do Kim. Tem um número mínimo de assinaturas, o senhor sabe disso. Então, o senhor disse ontem, inclusive, numa entrevista para o Antagonista, que não é nem para esperar a posse, é para já no dia seguinte do segundo turno. Eu estava assistindo. Mas como é que vai fazer isso? Compondo. Mas não está nem protocolada. Não, assim, você... Tem 61 de 150. Você faz o número de coleta de assinaturas. Com as assinaturas que você obtenha, você faz o Mas protocolo de novembro a dezembro? Sim, você tem que correr com isso. Ou você separa dois elementos que eu citei, as desvinculações e as desindexações, você separa e você entra com um projeto específico. Aí vai depender da correlação de forças que a gente estabelecer após a vitória. O elemento central é, eu sou o único pré-candidato que está indo para as eleições, candidato agora, que está indo para as eleições falando que vai fazer isso. Se eu vencer a eleição, é uma questão lógica. Significa que eu venci a eleição com essa agenda. Se eu venci com a eleição com essa agenda e com as expectativas futuras de mercado de que caso essas medidas não passem, o Brasil quebra, até o Centrão, e aí em conversas com membros do Centrão, vocês são jornalistas experientes e conhecem, todo mundo sabe que a rota nossa é de colisão fiscal. Há um problema fiscal que está se aproximando cada vez mais. O carrapato sabe que o boi não pode morrer. E eles sabem que em alguma medida reformas terão que passar. Na transição é o melhor momento. Na transição, eu posso negociar com deputados e senadores que perderam suas respectivas eleições. Eu posso fazer durante o processo de composição de governo, em que, eu estou num momento de alta, são os famosos 6 primeiros meses. Mas então o senhor sabe que não dá. O cara tá pegando o discurso do Ciro Gomes e piorando, tá ligado? Porque o Ciro Gomes, pelo menos quando ele fala essas coisas aí, que ele fala o projeto dele, né? O projeto nacional de desenvolvimento dele, e ele fala que ele vai conversar, né? Que é o pseudo sonho dele de unir o Brasil, que é conversar com os governadores só que ele não consegue nem desenvolver isso, né? Ele não consegue nem desenvolver isso aí, tá começando a se enrolar. Aí daqui a pouco você vai chegar lá nos cortes que tá viralizando aí. Tá começando a se enrolar. Para governar sem o Centrão. Eu tenho certeza disso. Você não verá um discurso de molecagem no sentido de, não, eu vou governar. É impossível. Até porque o nosso modelo democrático, pós-88, ele é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo. Então, eu não apenas eu falo que eu terei que governar com eles, eu terei que compor governo com eles, eu terei que compor ministeriado. O que eu vou precisar fazer é estabelecer as regras para isso. Isso é inegável. Tem mais um elemento que a gente vai então, precisar o senhor está admitindo nesse caso que o senhor vai governar com palavras suas, parasitas, vagabundos. Sim, o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, eu vou ter que compor, não com um bandido nomeado por um membro do PP. Mas o senhor vai compor ou ceder? Compor. Ceder na vida faz parte de negociações. Se eu fizer uma negociação republicana, ceder faz parte. O que eu não farei são negociações não republicanas. E esses são os limites impostos por um candidato que venceu com essa agenda. Agora, as pessoas vão eleger um candidato a presidente, não um showman ou um cara que vai fazer um statement no sistema. Não é possível fazer um statement. Mas você começou se vendendo como candidato antissistema.
Aí a jornalista está colocando para você, de maneira inteligente, quais são os problemas objetivos que você vai ter com esse discurso de que você é antissistema, que você vai estar fazendo tudo diferente do que está aí. Aí agora você está dando 4 passos para trás, aí dá 1 para frente, aí dá mais 4 para trás. Não tô entendendo onde é que você quer chegar. E não adianta vir depois os fãs dele aqui nos comentários querer postar textão explicando a todo o esquema, que tá tudo planejado, como é que você... Não adianta. Eu estou falando coisas objetivas aqui. Já que ele não é um candidato antissistema, não se venda como tal. Tá? Não pense, porque não adianta. Porque o que ele tá fazendo aí é afrouxar o discurso. Você não é antissistema? Pronto. Você é anti... Me diga aí como é que se governa antissistema dentro do sistema democrático do Brasil. Me diga aí como é que governa. Porque você vai lidar com problemas da realidade brasileira, que é o centrão, que é a oposição, tá? Que são os problemas fiscais. Me diga aí como é que o antissistema vai chegar e fazer diferente. Você não tá dizendo nada, cara. E nem adianta vir depois aí no comentário querer explicar o plano fabuloso, tá? Eu não tô nem aí pra explicação de vocês. Ou uma declaração, sou o candidato de sistema que vou governar sozinho. Não dá, o Brasil tá quebrado. Não dá, assim, a gente só falou agora da parte fiscal que precisa passar. Tem muitos outros elementos que a gente precisa resgatar em termos de nação que vão precisar... O cara do prompt é covarde, viu? Renan, terei que compor com o centrão. Os cara do prompt do Globo News é covarde. Os caras são covardes, pô. Os caras já largou lá, ó. Os caras do prompt é covarde. Os caras é covarde, pô. de maioria no Congresso, maioria para PL e para PEC. Então eu já aviso pro eleitor, eu já venho avisando nos meus comícios, nos meus eventos. Eu vou ter que conversar, eu vou ter que negociar e compor com... Você vem avisando nada, cara. Você tá chamando todo mundo de vagabundo, dizendo que é o suprassumo da moral, cara. Você tá avisando nada? Pô, que esse cara é mentiroso, velho. Você tá avisando o que que você tá avisando, rapaz? Em comício nenhum. Você tá chamando os deputados tudo de vagabundo. Você tá avisando nada, rapaz. Pra cima de mim, rapaz. O Renan Santos articula como se ele a todo momento estivesse performando e sofrendo por isso. Membros deste parlamento, desses partidos, que vão para a eleição mais corrupta da história brasileira. Agora, candidato, no último congresso do Missão, no último fim de semana no congresso do Missão, o senhor deu a seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que vocês vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? A mulher que rouba 2 litros de leite para alimentar o filho. Esse é o único que ele vai matar. Tá? É o único. Assim, ó, tem que ter uma coisa muito clara. O problema da violência com desses caras não é a violência em si, tá? Eles não estão aí para resolver o problema da violência. Eles estão aí para resolver o problema da violência que sai de dentro da periferia e desce o asfalto e incomoda a classe média. Porque enquanto tiver dentro das comunidades as facções criminosas se matando e morrendo, mesmo que seja criança, mulher, pessoas pobres ainda, esses caras eles não estão nem aí para isso. O problema é quando o sangue da guerra começa a descer pro asfalto. Esse que é o problema deles. Que aí eles têm que... Aí quando morre o primeiro branco, aí tem que acabar com tudo. Tá ligado? O problema deles é esse. Só. Então, respondendo aí a resposta dele, o problema dele é com uma pessoa pobre que pratica crime. Simples assim. O problema dele é com a pessoa pobre que pratica crime. Foi uma bela declaração que eu dei no púlpito. Foi transmitido aqui, inclusive, pela Globo News. Então, vou contextualizar a declaração para responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante.
fazendo propaganda de Tarcísio, né? A gente sabe por que é que diminuiu, né? Eu não posso falar aqui, mas a gente sabe por que foi. Já São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro ainda em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros. Que é, se alguém tá assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu tô avisando é, o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é, o bandido ser tratado como bandido, e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Mas isso já acontece, Renan. Isso já acontece, Renan. Quando a polícia pega um cara que comete crime e ele tá em posse de uma arma de fogo, a polícia já mata. A polícia já tem liberação do Estado, seja ele de direita, seja ele um governo de direita, seja ele um governo de esquerda, a polícia ela já tem passe livre para fazer isso, entendeu? A polícia já tem passe livre para poder fazer isso. Então, não tô entendendo aí qual é a diferença. É um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem o risco de matar inocentes? Eu tô falando isso porque o senhor tá falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então o senhor usa muito isso, né? Sim. É uma marca da campanha. O senhor não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não tem. A gente já vive numa sociedade do abuso. Primeiro, a gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação de direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros. Que esse aí é um discurso, né? Esse aí é um discurso que é... E daí é um discurso extremamente perigoso. Porque o cara não tá propondo, por exemplo, o cara que comete crime de homicídio, ele vai ficar 10 anos preso. Ele não tá prometendo, eu vou investir em concurso, eu vou investir na inteligência, eu vou criar um aparato de segurança pública com investimento estadual que faça com que você tenha por metro quadrado polícia e que se neutralize a possibilidade de cometer um crime. Ele não está falando esse discurso. Ele está cometendo esse discurso. Ele está querendo trazer para a mente das pessoas a política do pânico moral, que é você tá a todo momento tá correndo perigo de vida e tudo e qualquer desrespeito aos direitos humanos, que também protege o policial, diga-se de passagem, tá? Protege a todos, seja totalmente justificável. Ou seja, que subir o morro, atirar desbandeiradamente, seja lá em que pegar, e se matou algum inocente, é um cálculo que pode ser... Prendeu o mamô, pera aí, Lulu. Tá? E que se matar um inocente é um cálculo justificável, né? Para matar um bandido você pode matar não sei quantos inocentes, porque em nome de você fazer política de segurança pública, é esse aí que ele quer trazer para dentro da sociedade, né? Que você pode abrir mão dos seus direitos como cidadão em nome de a pseudo segurança, né? Que não tá funcionando, né? Há anos a gente tá nessa política aí, não tá funcionando. Não formos permitidos de entrar a Bárbara será estuprada.